Romances canônicos do Homem-Aranha, o nosso querido Peter Parker, parte 3. Episódio de hoje, Mary Jane. Pedido esse do nosso inscrito Rafael Henrique 1138, que pediu a parte 3 desse vídeo. E sim, Mary Jane, a sua história ali, né, é tão complexa e tão, vamos falar assim, meio que maluca, similar com a do Peter Parker. Mas para você entender isso, tem dois vídeos anteriores. Como eu falei, esse aqui é a parte 3, tem um parte 1, parte 2, que a gente tá falando sobre os romances do Homem-Aranha. E lá tem a Liz Allen, a Betty Brand, a Gwen Stacy e toda essa história. E lógico, até o ponto de chegar aqui agora na Mary Jane. E depois disso tem muito ainda, tá? Caso você ache que vai ficar perdido em alguma parte desse vídeo, é só você assistir esses dois vídeos aí, que também olha, tá sensacional. Você clica aí, assiste e volte aqui depois, tá? Fica show de bola. Então vamos falar dela, da nossa querida Mary Jane. Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos novamente nesse canal e é um prazer imenso ter vocês aqui novamente. Vamos falar de Mary Jane. Mary Jane, antigamente, lá em 1976, se eu não me engano a data aqui, tá? Era uma piada, né? Nas revistas ali da Marvel, principalmente do Homem-Aranha, né? No caso do Homem-Aranha. Por quê? Ela só era mencionada, ela nunca de fato tinha aparecido. E o que tínhamos dela era que a Tia May, né, querendo fazer ali o papel de Cupido para o Peter Parker. E o que ela fazia? Ela falou assim, olha, eu quero marcar um encontro e tal. Aí, só que o Peter, né, falou assim, pô, minha tia tem que marcar um encontro pra mim, servir de Cupido e tal. Pô, isso não é legal, é eu que tenho que fazer pra ela. Pô, ela que tá solteira, ela que tá aí só, né. Não, isso nunca deu muito certo no início, tá? No início. Só vou abrir uma aspas aqui de um episódio que eu sempre gosto de trazer, que teve uma vez, tá? Que Liz Allen, interesse amoroso de Peter, e ela sabia que Peter gostava dela, e a Betty Brand, ex-namorada mesmo, né? De Peter, foram visitar quem? A Tia May. Tá bom, visitar a Tia May, tá? Obviamente que sim. Tá bom, foi visitar a Tia May, mas chegando lá, quem estava na casa da Tia May, do Peter Parker? Ela própria, Mary Jane. Porém, não foi visto o rosto dela, estava encoberto, se não me engano, com uma flor ali assim. Só que as duas, isso pra gente, né, leitor? Só que as duas, né, a Betty e a Liz, viram o rosto dela e ficaram assim surpresa, porque a menina era bonita, tá? Era bonita, mas até aí a gente não tinha visto. Mary Jane, de fato, apareceu somente na HQ Spider-Man número 42 e fez que, o coração de Peter Parker fosse bater mais forte nesse momento, porque ele viu uma pessoa muito bonita e, acima de tudo, uma pessoa bem alegre, como a gente consegue perceber. Mas a história dela ainda continuava sendo apenas a garota que morava a casa ao lado, ou sendo, era minha vizinha bonita. Enquanto era mais ou menos só assim ainda, entre eles dois. Vai passando-se o tempo, lógico que isso aqui é um vídeo de resumo, tá? Acontece ali um lance meio como se fosse um triângulo amoroso entre Harry Osborn, Peter Parker e Mary Jane, né? Teve um flerte ali. Mas o coração de Peter, ele foi completo. Por quê? Nesse meio tempo, tá? Apareceu Gwen Stacy. E Gwen Stacy era o oposto da Mary Jane, nessa época. Gwen Stacy era uma menina muito inteligente, extremamente inteligente, bonita também, tá? Porém, ela era mais rígida, às vezes brigava muito mais com Peter e tal, né? Tinha planos, né? Mary Jane, nessa época, tá? Que você já vai entender lá na frente, queria mais de farra, queria mais socialite, era uma outra pegada que ela tinha. Só que tudo isso mudou por conta do Duende Verde. E resumindo, só esse trecho bem aqui fica mais ou menos assim. Depois de um certo tempo de namoro, Peter e Gwen Stacy, ocorre que a nossa querida Gwen, né, ela infelizmente falece por conta do Duende Verde, que é o Norman Osborn. Vai anotando isso. Pai do Harry Osborn, que é melhor amigo de Peter Parker. Harry, nessa época, namorava quem? Mary Jane, que era também muito amiga da Gwen Stacy.
Mary Jane. Lógico, vale lembrar aqui que é ex-flerte de Peter Parker. E para piorar essa loucura toda aí, a Gwen Stacy e Peter Parker, teve uma vez que a Gwen Stacy foi para a Europa, se não me engano, e lá ela fica e depois ela volta. Só que se descobre que quando ela foi e voltou, tá bom? Ela tinha se relacionado com Norma Osborn, Doente Verde, e teve 2 filhos. É caso de família, mano. Isso é coisa de caso de família. É lá da coisa mesmo. E ela vem para Nova York, né? E depois ocorre o que aconteceu. Lógico que a gente fala de Norma Osborn, é diferente de Duende Verde, porque são 2 personalidades. O cara sofre ali de um distúrbio bipolar, tá bom? Por N motivos. E às vezes ele não lembra do que acontece. A questão que foi o Duende Verde que matou. E agora? Rapidinho aqui. A Marvel parece que agora falou que essa história não é mais canônica, tá bom? A questão do cânone é o seguinte, que às vezes é canônica, depois eles tiram, depois eles colocam de novo. Ou depois eles colocam uma história parecida. Por que eles tiraram? Marvel, tu quer esconder o quê? O teu passado aí? A Marvel quer esconder o passado dela, né? Mas antes de esconder o passado aí da Marvel, que ela quer esconder, só pode, para falar que não é mais cânone, peço que você deixe um like, se inscreva, tá? Que eu trago vídeos dessa cultura aí, da nerd, pop e retrô. Falo da Marvel, DC e assim por diante, até do Jasper a gente fala. Então, curta esse vídeo e se inscreva. E vamos voltar aqui à questão aí do Harry Osborn, do Norma Osborn. E o que acontece? Gwen Stacy morre. Norma Osborn também, né? Doente Verde morreu. E Harry, que era a namorada da Mary Jane, né? Acaba se afastando, pela perda do pai, se afastou muito da Mary Jane. A Mary Jane ficou ali, já não tinha um relacionamento tão bom, já ficou ali meio, né, exclusa. E aí Mary Jane, que também era amiga de Peter Parker, era amiga lógico, do Harry, foi visitar Peter, né? Foi consolar ele. Peter não gostou muito logo de início dessa conversa, mas logo percebeu que aquela garota que se demonstrava supérflua e tudo mais, para ele, nos olhos dele naquele momento, ela guardava, na verdade, a história dela era outra. Ela não era aquela garota que ela estava mostrando ser. E ela tinha sentimentos, tinha amor. Era uma coisa bem diferente. E aí ele começou a se interessar, tipo, ficou assim meio curioso e tal, e aceitou, e aí que surge praticamente, de fato, ali o relacionamento entre eles dois. E lógico, né, entra a questão que eu não vou entrar em tantos detalhes sobre a história aí das HQs, mas mais na frente teve uma revista, em tradução livre fica Vidas Paralelas, e com isso a gente consegue juntar todo esse quebra-cabeça que é a história entre Mary Jane e Peter Parker. Agora, essa história é muito legal, tá? E vale muito a pena contar aqui. Nessa HQ e alguns flashbacks a gente consegue ver que Mary Jane, ela já era ali fã do Homem-Aranha. Era fã ali de super-herói, principalmente se fosse no caso do Homem-Aranha. E aí, no dia que o tio Ben, né, foi baleado, o que ocorre? O Peter Parker ficou desnorteado, não ficou tão preocupado, acabou saindo da casa dele, do quarto dele, né, com a roupa do Homem-Aranha. Só que a Mary Jane viu, gente. A Mary Jane viu. E isso antes dele praticamente ali, se eu não me engano, se conheceram. Não, eu não sei se eles se conheciam ou não, né? Eu não lembro desse detalhe. Mas isso bem no início, tá? E ela olhou, porra, ela é inteligente, ela associou uma coisa com a outra. Pô, o Homem-Aranha, o cara que eu sou fã, é meu vizinho, porra. É meu vizinho, né? Top! E olha lá, ela nunca na vida falou que Peter Parker era o Homem-Aranha. E ela sempre soube, né? Talvez a primeira pessoa a saber que Peter Parker era o Homem-Aranha. Foi Mary Jane. E aí, bora falar sobre questão de máscara aqui, né? Que eu te falei aqui sobre algumas coisas sobre as máscaras, paralelo. E Mary Jane sofreu muitas violências ali na sua infância familiar, né? Violência familiar, traumas e tudo mais. E ela acabou vestindo uma máscara de uma pessoa feliz, extrovertida,
que não queria saber muito de detalhes sobre sentimentos e tudo mais, só queria saber de gastar, de luxar e algumas coisas assim. E criou, sempre que as pessoas falavam com ela, era um sorriso no rosto, era uma brincadeira, era uma coisa, esse tipo de pessoa. Mas uma máscara, porque a verdadeira Mary Jane estava escondida. E em contraponto, ou em paralelo, tínhamos quem? Homem-Aranha, Peter Parker. Peter Parker sempre sofreu bullying, diversas coisas lá na escola dele, e Mary Jane sabia disso, e ela já sabia que ele era o Homem-Aranha, viu isso aqui, né? Tipo, ela conseguiu ter essa sintonia, talvez seja por isso que ela criou aquela máscara daquela moça que as pessoas conheceram no início ali. E aí entra essa questão clímax do paralelo, né? Entre ambos, que ambos são muito parecidos. Ela tem um segredo dela, ele tem o segredo dele, ambos sofreram muito na sua infância e adolescência e cresceram e amadureceram, né? Conforme o tempo vai passando. E lógico, usando essa máscara como proteção. Olha só que coisa interessante, né? Isso tá naquela HQ, né? Paralelo Live, esse negócio assim, tá? E aí vem toda a história do romance entre eles, entre Mary Jane e Peter Parker, que eles tentaram se casar, não conseguiram da primeira vez, porque o vilão apareceu, você sabe, né? Homem-Aranha, super-herói, sempre tem dessas. E até que eles conseguiram se casar, e teve uma hora que depois eles não estavam casados, depois voltou, mas isso é a história para outro vídeo. Outro vídeo, tá? Do parte 4. Aí eu conto essa história do parte 4 e quem é o outro romance dele. Se der no parte 4 eu falo, ou no finalzinho eu conto aí a história do próximo romance dele depois da Mary Jane. Olha só que bacana, né? Gente, se tu gostou, já te falei, vou falar de novo aqui, tá bom? Deixa um like, se inscreva, tá? Esse vídeo que vai ser muito bacana. E desde já lhe agradeço. E é aquilo que eu falo em todos os vídeos. Fica com Deus, se cuida. Beijo e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.